aqui com vocês hoje. Trago aqui o abraço da minha esposa Isabela e das nossas filhas Liz e Naomi. Compartilhar nesse ambiente de Serra Negra, eu não consigo não falar Serra Negra, é sempre muito especial, porque também é minha casa, né? Mas estamos aqui, né? Em casa, com a presença do nosso Senhor Jesus e com o coração bem completo. Eu quero voltar no versículo de Isaías 40, versículo 31. Eu sei que Jamei e Mike já conversaram com a gente sobre esse versículo, mas eu quero voltar nele mais uma vez. Eu tenho uma impressão muito forte que o Senhor Jesus, ele quer se revelar para nós, porque ele está gerando isso no nosso coração. Eu não sei quantos de vocês sentiram a fome de vocês crescer pelo Senhor desde quinta-feira. Minha fome cresceu. E a palavra diz que o Senhor, ele gera tanto querer como efetuar. E eu creio que ele vai fazer. Amém? Então, Isaías 40, versículo 31 diz assim: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Queridos, quando eu leio esse versículo, a primeira coisa que acontece comigo, a primeira impressão é que meu coração se enche de esperança. E a segunda coisa, a segunda impressão é olhar para os efeitos práticos dessa promessa, que é ter força, voar como águia, correr e andar sem esmurecer. Mas a minha terceira impressão, e eu creio que é a impressão mais forte, mais poderosa, e que a minha oração é que essa terceira impressão se torne a primeira impressão, é que se eu tirar a palavra Senhor desse versículo, ele perde todo o sentido. Esse versículo fala sobre esperar. Eu não sei você, mas quando eu estou esperando numa fila de banco nesses tempos de pandemia, na minha cidade aqui em Quelimane, Moçambique, eu posso ficar facilmente 4, 5 horas. E as minhas forças no meu homem natural, elas não são renovadas. Pelo contrário, elas são assim saqueadas. Eu estou tratando os documentos da minha filha caçula, a Naomi, e para eu tratar o passaporte da minha filha, eu preciso do BI, que é como se fosse o RG no Brasil. Eu estou trabalhando e esperando por esse documento já fazem 5 meses. Eu confesso que em dezembro e janeiro, que passaram, só em pensar em voltar naqueles órgãos públicos que tratam desse assunto já me deixava exausto, cansado. Isso é porque nesse processo de documentação eu não estava colocando essa verdade que é o Senhor na minha vida. E essa realidade de cansaço é bem diferente de voar como águia. Esse versículo sem a palavra Senhor, para mim, me parece mais como voar como galinha. Mas glória ao nosso Deus, porque por meio de Jesus Cristo nós podemos ser aqueles que esperam no Senhor. Queridos, o Senhor sempre vai ser o motor da promessa. E é muito importante frisar que não basta a gente se entregar unicamente para a espera ou unicamente para a promessa. Nós nos entregamos para Ele, nós esperamos em Deus. Ele é o motor da promessa. E hoje eu quero chamar a atenção de vocês para a necessidade da gente ver o Senhor, para que ele possa cumprir essa promessa na nossa vida, para que a gente possa ver o Senhor e a gente possa permanecer amando a Deus, amando os irmãos e amando os perdidos. Existe uma história antiga sobre o caçador, os cães, os seus cães e o coelho. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas tinha um caçador que tinha 10 cães que ajudavam ele a caçar. E todos esses cães, eles eram igualmente fortes, eles eram inteligentes, eles eram igualmente alimentados. Mas um dia, durante mais um dia de caça, o cão que estava à frente viu o coelho e começou a perseguir o coelho. E logo todos os outros cães começaram a perseguir aquele cão e ficaram a perseguir o coelho. E o coelho era tão rápido que a caça demorou tanto que os cães começaram a desistir um a um. Mas, para surpresa de todos, o cão que foi o vencedor foi aquele cão que viu o coelho, porque naturalmente ele era para ser um dos primeiros a desistir, porque ele correu mais que todos. Mas o fator determinante foi que ele viu o que ele perseguia, enquanto os outros só estavam seguindo alguém que viu. Jamele nos lembrou o contexto do versículo de Isaías, dizendo que o profeta Isaías tinha visto o Senhor
e a vida dele tinha sido transformada. Depois, Mike, ele nos fez uma pergunta muito preciosa sobre quem é Jesus para nós, ou se eu sabia quem ele era, ou eu seguia quem sabia quem ele era. Essa história dos cães me ajuda a lembrar que nós precisamos ver o Senhor com os olhos do nosso coração e assim esperar nele, naquele que eu vi, e consequentemente eu vou ter minhas forças renovadas, voar como águias, correr e andar sem esmurecer. Meus irmãos, a nossa força, ela vem quando nós crescemos no conhecimento de Deus enquanto nós esperamos nele. Todas as vezes que eu me apresento em fraqueza e eu contemplo a Deus, o Deus da minha salvação, as coisas começam a acontecer dentro de mim. E eu oro para que o Senhor nos dê esse coração quebrantado. Por isso, hoje eu quero compartilhar com vocês um clamor. Essa palavra não surgiu como uma palavra na minha vida, mas ela surgiu como uma orientação de oração. Esse ano chegou um tempo que eu já não sabia mais como orar. E Deus me deu essa orientação. Para quem está escrevendo, talvez o título vai ser esse clamor. Espírito Santo, ilumina os olhos do meu coração. O nosso texto base para essa noite vai ser Efésios. E a carta de Efésios é, sem dúvida, uma das cartas mais importantes da Bíblia. É uma das cartas das cadeias de Paulo. E eu admiro e eu aprendo muito com o apóstolo Paulo e as marcas da vida de Cristo na vida dele. E uma dessas marcas é a graça que ele tinha de ver os sofrimentos na vida dele como grandes oportunidades para ele crescer no conhecimento de Deus. Ele vivia essas circunstâncias terríveis com um coração sempre protegido, sabe? E alegre de poder experimentar mais da vida de Cristo. E ele experimentando a vida de Cristo nas cadeias, nos açoites, nas fugas na calada da noite, fome, todo tipo de mentira contra ele. Então, na carta de 2 Timóteo, no capítulo 1:12, ele diz assim: eu estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo, ele não esconde os seus sofrimentos, ele não se envergonha dos seus sofrimentos, porque os olhos do coração de Paulo foram abertos para as profundidades da realidade de Cristo na vida dele. Ele disse: eu não me envergonho porque eu sei em quem eu tenho crido. E ele não sabe só aqui no conhecimento da cabeça, mas ele sabe da experiência aqui na boca, do gosto, ele prova disso. Os olhos de Paulo, eles viam a Cristo todos os dias, era um alimento diário para ele. E ele completa dizendo: ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Querido, porque os olhos de Paulo, do coração de Paulo, foram abertos para Cristo, ele teve força, ele teve esperança para aguardar, para esperar o dia do Senhor. Louvado seja o Senhor, queridos. Que oportunidade incrível nós temos hoje de crescer no conhecimento de Deus. Obrigado, Senhor, pela sua bondade e obrigado pela sua vida, e pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Amigos, por favor, abra aí sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia.
A primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é que Paulo, sempre que recebia notícia dos santos, ele orava. Nessa carta aqui, em especial, ele recebera boas notícias, mas quando a gente vê as cartas da igreja em Corinto, as notícias são péssimas. Mas apesar do conteúdo das cartas, das notícias que vão chegando aos ouvidos de Paulo serem diferentes, a reação de Paulo é a mesma. Ele orava. Vai comigo no versículo 15 e 16. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Vivemos dias de muitas notícias, queridos. E quando eu falo muitas, são realmente assim muitas, e vocês sabem disso. Eu lembro que quando eu vim para Moçambique, nas duas primeiras vezes, em 2011 e 2012, eu procurava notícia. Eu lembro um dia que eu saí na cidade procurando um jornal impresso e não achei. É verdade que hoje nós não precisamos procurar, essas notícias simplesmente chegam a nós e elas são lançadas em nós como um bombardeamento de uma guerra muito desigual. E me perdoe fazer uma aplicação tão rápida, mas eu quero te perguntar, o que você faz com as notícias que você recebe? Paulo orava, porque amar a Deus em oração é expressar a autoridade que Ele tem sobre as nossas vidas. Amar a Deus em oração, queridos, é o combustível para a gente amar os irmãos e amar os perdidos. E Paulo, ele orava e orava sem cessar. O texto também diz que Paulo escutou sobre a fé e o amor da igreja em Éfeso. Fé em Cristo e amor pelos irmãos. São as marcas da vida de Cristo em uma pessoa. São elementos básicos. Por favor, não confunda quando eu falo básico como se fosse uma roupa básica que pode melhorar, pode mudar. Quando eu falo elemento básico, eu estou falando de algo essencial na vida do cristão. Por isso eu oro que o Pai possa encontrar fé no nosso coração e amor pelos irmãos. Vale a pena lembrar que Paulo, nesse momento, estava preso, estava sob a guarda dos romanos, agarrado a um soldado, nos subterrâneos de uma cidade, mal vestido, talvez doente, com fome, mas ele recebia as notícias e ele orava. Constantemente ele orava. Ele agradecia a Deus pelo pelo que Deus estava fazendo nas outras pessoas. Ele agradecia pelo crescimento dos outros, mesmo que aparentemente ele estivesse no caminho inverso. Eu volto a perguntar para você, o que você faz quando você escuta alguma coisa sobre algum irmão? Sabe o que eu percebo, queridos? É mais fácil ser levado à oração pelos motivos ruins, coisas ruins que estão acontecendo. Muitas vezes as notícias boas, elas revelam coisas ocultas no nosso coração. E naturalmente, espiritualmente, elas não são transformadas em oração. Às vezes inveja, comparações de todos os tipos, insatisfação. Misericórdia, Senhor. Mas Paulo, ele não deixa seu coração ser tomado por essas flechas da carnalidade. E por que será? Porque os olhos do coração de Paulo estavam iluminados para as realidades de Cristo na vida dele. Meus irmãos, orem, orem, mesmo nos momentos de muita aflição ou de bênção, orem pelos seus amigos. Essa é a vontade de Deus para nós nesses dias. Ore até nos momentos que você não sabe o porquê você está orando. Em 2012, eu tive uma experiência muito preciosa. Eu estava viajando para uma ilha distante aqui de Quelimane, minha cidade. Estava indo para uma ilha que era islâmica. Ia fazer um trabalho lá de 2 semanas. Eu estava indo sozinho para encontrar os irmãos lá. No primeiro dia que eu estava dormindo na minha barraca, quando amanheceu, eu acordei muito doente. Estava com diarreia, dores no corpo, dor de cabeça, dor na articulação, sintomas de malária. Levantei, fui na latrina, no banheiro, voltei para minha barraca bem fraco. Eu só orei, Deus, eu não posso ficar doente. E eu dormi, acordei todo suado, bem de saúde e terminei o trabalho durante 2 semanas. 2 semanas depois, quando voltei para casa, abri o meu e-mail e vi um e-mail de meu amigo em Piracicaba chamado Henrique. Ele perguntou, Deide, está tudo bem com você? Estava numa reunião de oração e nós oramos porque Deus pediu para a gente orar pela sua saúde. Foi no dia que eu estava na barraca doente. Orem, queridos. Versículo 16 e 18. Acompanha comigo, por favor.
Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, tendo iluminados os olhos do vosso coração. A oração de Paulo tinha um objetivo. A igreja em Éfeso já havia recebido o evangelho, então ela já era salva em Jesus Cristo. E o objetivo da oração de Paulo era claro, para liberar o espírito de sabedoria e de revelação a respeito das riquezas que aquele povo já tinha em Cristo. E ele ainda diz, iluminando os olhos do vosso coração, do vosso entendimento. Eu lembro uma vez que eu estava numa outra ilha agora com a Isabela, a gente estava servindo a igreja local, e a gente estava na casa de um amigo muito antigo nosso, e a gente ia fazer uma refeição. A comida, eu não lembro se era um feijão ou se era um carneiro, que demora a cozinhar. E aí eu vi uma panela de pressão na casa dele, o que não é comum aqui. E era uma panela muito bonita que ele comprou na África do Sul, aquela panela que fecha lateralmente, diferente da convencional. E quando eu vi aquela panela, eu falei, uau, mano, essa panela é muito boa, vai ajudar muito a gente. E só que ele falou comigo, Deide, essa panela tá quebrada, tem um problema no encaixe dela, ela não funciona. E como eu tenho uma panela igual, ganhei uma de casamento igual àquela, eu logo peguei e encaixei facilmente. Vocês precisavam ver o rosto dele. Ele falou, mano, 2 anos que eu tenho essa panela em casa e ela funciona. Engraçado que ele não teve raiva, ele não teve uma expressão ruim, mas ele teve alegria. Os olhos do coração dele se abriram para a panela. Amigos, por que iluminar os olhos do coração? Nós já recebemos o Evangelho desde criança, talvez você desde jovem, talvez alguns meses, talvez você não recebeu, mas vai receber hoje. Mas a verdade é que as implicações do Evangelho e o poder do Evangelho na nossa vida são grandiosas. Por favor, queridos, não perca essa verdade de vista. O Evangelho é grandioso e isso gera fome e sede em nós. Então fica evidente que muitos cristãos não têm uma visão clara dos efeitos do plano de Deus na nossa vida diária. Eu falo de uma forma prática, de uma forma viva. Por isso, muitas pessoas passam a vida inteira sem experimentar o que já está disponível para elas hoje em Cristo Jesus. Assim como os discípulos na cidade de Éfeso, nós também recebemos a Cristo nos nossos corações. Mas a nossa oração precisa ser como a de Paulo. Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Eu quero ver mais das suas riquezas, das profundezas. Eu quero saber mais da minha herança, das dimensões dos seus atributos. Essa coisa de não crescer, amigos, é doença. É enfermidade. Jesus levou todas as nossas doenças com ele na cruz. Que o Senhor ilumine os olhos do seu coração para isso. A esperança. As primeiras coisas que Paulo ele pede em oração é um espírito de sabedoria e de revelação. Pensa comigo, ele podia pedir prosperidade, livramento, mudança de circunstância, mas eles pedem um espírito de sabedoria e de revelação. Queridos, eu oro por mudança de circunstâncias. Mis hermanos, eu quero orar por cambio de circunstâncias. Não tem problema com isso. Nós temos que orar. Nós temos que orar. Mas a verdade também é que nós temos que orar para Deus nos fazer homens e mulheres fortes para andar sobre qualquer circunstância. E fortes no plano dele. Amém? Então Paulo ora por um espírito de sabedoria e de revelação. Repara no texto que esse espírito é com E minúsculo, porque não se trata do Espírito Santo, não se trata da pessoa do Espírito Santo, porque o povo já tinha recebido a pessoa do Espírito Santo. Esse espírito é uma disposição mental, uma disposição espiritual, que é gerado pelo Espírito Santo em nós. É uma postura diante da vida, é um senso de urgência, onde nós ficamos atentos às coisas de Deus. E essa disposição vai produzir sabedoria. E não é a sabedoria do mundo que vai nos levar ao orgulho. Não é essa coisa, às vezes, de estudar a palavra para vencer debates. Não é PhD, não é todos os Ds, todas as pós, não é nada disso. Meus irmãos, espírito de sabedoria é a gente andar na prática da palavra de Deus. É andar no temor do Senhor todos os dias da nossa vida.
É um povo protegido pelo temor a Deus. É um povo sólido. Ele continua orando por um espírito de revelação. E não é no sentido de surgir alguma coisa nova. Nesse texto não é nesse sentido, de surgir algo novo. A intenção é revelar alguma coisa que já está diante de nós. No sentido de aprofundamento, de descobrir algo novo no relacionamento com alguém que eu já conheço. Por isso eu tenho aprendido que o ministério do Espírito Santo passa pela revelação. Como tem os exemplos do profeta Isaías, do profeta Daniel, dos discípulos, o próprio João que escreveu Apocalipse, Revelações. Depois o ministério do Espírito Santo vai passar pela inspiração, quando ele inspirou homens a escreverem a sua palavra. O ministério do Espírito Santo passa para a iluminação. E é quando a gente pega a palavra e o Espírito ilumina as verdades de Deus e nós podemos ter o pleno conhecimento de Deus. A igreja em Éfeso já tinha o conhecimento de Deus, mas Paulo ora pelo pleno conhecimento de Deus. Ele não se acomoda com pessoas rasas. Amigos, minha oração é que você receba o espírito de sabedoria e de revelação nessa noite. Uma geração assim marcada pelo temor a Deus, uma geração que anda sabiamente, com um senso de urgência nos seus corações, que isso vai levar vocês a não se envolver com milhões de coisas, mas andar de todo o coração amando a Deus, amando os irmãos, amando os perdidos, no pleno conhecimento de Deus. Versículo 18 e 19. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Paulo ora para que os olhos do coração dos irmãos sejam iluminados para três coisas. Qual a esperança do nosso chamamento? Qual a esperança da nossa vocação? Amigos, qual a esperança da nossa vocação? É Cristo. Ele nos chamou e Ele é a nossa esperança. Família, qual que é a esperança para nós em todos os dias, para que eu continue perseverando na oração e na palavra, mesmo nos muitos dias que aparentemente não faz sentido eu separar tempo para aquilo? Qual que é a minha esperança para eu me entregar ao meu Deus com as portas fechadas, mesmo que eu muitas vezes não sinta nada? Qual que é a minha esperança para eu servir os meus irmãos durante toda a minha vida? Mesmo naqueles muitos casos que nós temos a esperança da vida de Cristo na vida deles, mas nós só vemos um vale de ossos secos durante anos e anos. Qual que é a nossa esperança para continuar? Qual a nossa esperança, queridos? Qual a esperança do nosso chamado em relação aos perdidos? Quando as coisas só parecem piorar e as maldades parecem ser cada vez mais sofisticadas e diabólicas. Qual a minha esperança para eu sentar do lado do meu amigo de trabalho, da pessoa que senta do lado do ônibus, e eu exercer o meu chamado? Qual é a nossa esperança? O Altmani, o autor Altmani, no livro Não Ameis o Mundo, ele nos dá um exemplo muito interessante sobre ter muita e pouca fé que pode ser aplicado aqui. Sabe aquela situação quando tem alguém doente e uma pessoa vai orar e por vezes acontece da pessoa não ser curada, então quem orou diz assim, olha, você precisa de mais fé, e a pessoa vai embora. Às vezes eu tenho vontade de bater em pessoas. O Altmani, ele explica porque essa pessoa que foi deixada ali, coitada, ela estava doente, ela recebeu oração, não foi curada, ficou com a culpa e ainda não recebeu nenhuma explicação para sair desse dilema. Uma situação terrível, mas o autor diz o seguinte: imagina que você está diante de uma piscina e Deus fala aos seus ouvidos, Deide, anda sobre as águas. Qual que tem que ser o tamanho da minha fé para eu andar sobre as águas? Amigos, o tamanho da minha fé tem que ser a velocidade que eu vou dar ao meu primeiro passo. Porque eu não sei vocês, mas eu não sei andar sobre a água. Eu não tenho condições físicas, psicológicas para andar sobre a água. A responsabilidade de eu andar sobre as águas é de quem me chamou para andar sobre as águas. Eu obedeço e eu ando mais do que sobre a água, eu ando sobre a palavra de quem me chamou. Família, nós somos chamados para ser filhos de Deus. Esse é o chamado maior. Todos os outros chamados se desenvolvem disso. Nós somos chamados para ser santos e irrepreensíveis. Nós fomos chamados para sermos dele,
fomos chamados para ser sal, fermento, luz. E Deus, ele chama, ele não convida, e o chamado dele é eficaz. Ele chama e nós vamos. É assim que funciona. Ele chama, faz as promessas, e a minha esperança é que foi ele que me chamou e ele vai cumprir tudo que ele prometeu. Eu não tenho condições de nada. Você não tem condições de nada. Eu não tenho condição de ter uma conversa com a minha esposa sem a presença do Senhor Jesus. Eu não tenho condição de dar um conselho para um santo na terra sem a presença do meu Senhor Jesus. Mas Ele tem. E Ele me prometeu a presença dEle abundante em todo o tempo, enquanto eu ando na palavra dEle. Jesus é a esperança da minha vocação. Queridos, Deus vai completar a obra dEle, e essa é a minha esperança. E eu oro para que os seus olhos possam ver essa verdade agora. Deus, ele investiu o seu único filho nesse plano e ele vai completar essa obra. Numa semana como essa, nosso Deus morreu numa cruz e ressuscitou. Ele foi capaz, ele é capaz e sempre será capaz. Eu estou muito convencido que a coisa mais importante que eu tenho para fazer na minha vida é amar a Deus de todo o coração hoje. Desculpa um vício agora de pastor, repete comigo. Amar a Deus de todo o coração hoje é o que eu tenho de mais importante na minha vida. Vocês já pararam para pensar sobre sucesso? Porque a mentalidade no mundo a respeito de sucesso tem sido pregado cada vez mais para as pessoas e cada vez mais cedo. Na minha época de escola, talvez há uns 15 anos atrás, a gente começava a ouvir ideias sobre sucesso lá no ensino médio, ficava mais evidente no terceiro ano ou pré-vestibular. Porém, hoje, crianças no ensino fundamental já são bombardeadas com esse padrão de sucesso do mundo. E esse padrão de sucesso vai gerar uma visão de futuro, uma esperança no que está para vir falsa, queridos. É uma armadilha. Vocês lembram do versículo Isaías 40:31 do nosso tema? É exatamente isso que eles prometem. É esse versículo sem a palavra Senhor. Existe uma diferença muito grande entre o padrão de sucesso do mundo para o que Deus pensa sobre o sucesso. Sucesso para Deus é que a gente obedeça a Ele de todo o coração hoje. E eu oro agora para que todo sofisma na sua mente caia agora em nome de Jesus. Eu oro agora desfazendo toda a obra do diabo em sua mente, que tudo que faz tanto sentido não faça sentido agora em nome de Jesus. Nós oramos, venha o teu reino. Mas é verdade que antes de vir o reino de Deus, nós precisamos abrir mão do nosso reino. Eu quero te contar 2 testemunhos. Há 1 ou 2 anos atrás, eu estava dormindo, na época que eu dormia, e eu sonhei que eu estava diante de uma menina endemoniada e eu orava por ela, ela não era liberta, e tinha um grupo de jovens, e quando todos oravam junto, aquela menina era liberta. Desculpa, orava, aquela menina orava, ela não era liberta, tinha um grupo de jovens, eu chamava eles, a gente orava e a menina era liberta. E aí acordei, compartilhei o sonho com a Isabela e fomos trabalhar. Quando chegamos no local de trabalho, Isabela logo viu uma situação de doença. Y cuando llegamos en el local del trabajo, Isabela vio una situación de enfermedad. Eu tenho a graça de não ver. E ela falou comigo, Deide, tem alguém doente. Eu fui lá e a menina estava deitada como morta, e logo percebemos que ela estava endemoniada, e eu orei, e nada. Então eu fui almoçar com um grupo que estavam lá conosco, e era um grupo de jovens de vários países de língua inglesa. E quando eu estava almoçando, eu lembrei do sonho. E eu falei assim, Deus já escreveu esse dia para mim. Eu falei com os jovens, nós fomos lá orar pela menina. Eu orei pela menina junto com os jovens, nós profetizamos, a menina foi liberta. Ela recebeu palavras proféticas sobre a vida dela. 5 minutos depois, ela estava em cima de uma goiabeira brincando com outras crianças. Em 2012, naquele tempo que eu fui curado de malária naquela ilha, eu estava trabalhando como técnico de futebol, porque era uma ilha islâmica, e porque eles eram ruins de futebol e me aceitaram. Porque eu sou brasileiro também. E um dia, num treinamento, um dos jogadores estava com muita febre e malária e veio conversar comigo. E no meio do campo, no meio da população toda islâmica, eu senti de orar por ele. E eu falei, eu posso orar por você, por Nabuia Êxodo de curar?
na Buiaesa Y Jesus. Ele falou, pode, oramos ali de olho aberto, ele meio desconfiado. No outro dia ele apareceu no campo, nuevamente, curado. E ele falou, eu cheguei em casa e comecei a suar muito. E eu falei para minha mãe, o que ele branco orou por mim no campo. E quando eu ia falar para ele contar para os amigos dele, ele falou, eu já contei para os meus amigos. No final daquela semana, batizamos ele e mais 3 pessoas. Hoje, ele e a esposa dele são missionárias. Trabalham no norte do país. Eu fiz questão de contar 2 testemunhos extraordinários para vocês. São testemunhos de curas miraculosas. Infelizmente, não são tão frequentes na minha vida como eu gostaria. Mas amar a Deus de todo o coração, queridos, não é unicamente sobre milagres e coisas extraordinárias. Esperar não é uma coisa extraordinária. Você lembra da vida de João Batista? Jesus disse que ele foi o maior nascido de mulher. Ele foi um verdadeiro sucesso, não é? él fue verdaderamente un éxito, ¿no? Essas são as palavras de Jesus, não são as minhas, e é a respeito de João. E eu não sei se vocês já repararam, mas João Batista não realizou nenhum milagre no seu ministério. Mesmo assim, ele foi considerado o maior homem nascido de mulher. Vocês lembram que ele teve um ministério completamente esvaziado? Vocês lembram que os seus discípulos já não caminhavam com ele? Você lembra que ele morreu preso, algemado, fruto do ódio de uma mulher incrédula? João Batista simplesmente não se encaixa no padrão de sucesso do mundo. Mas ele foi o maior homem nascido de mulher. João Batista, ele fez o caminho de maior sucesso que nós podemos desejar para as nossas vidas. Ele obedeceu a Deus hoje. Ele foi fiel à palavra que Deus deu para ele. A mensagem que ele recebeu do Senhor, ele foi fiel hoje. Sabe, amigos, eu tenho experimentado um pouco disso e eu quero experimentar mais. Amar a Deus de todo o coração, sempre hoje, naquilo que ele está me dando hoje. Vocês não têm noção da liberdade que é viver dessa forma. Eu acho que nem eu tenho, por isso eu oro, abre os meus olhos, Jesus. Não importa se eu estou preso dentro de casa, se eu estou livre nas ruas, ou se eu estou aí aparentemente com muitas coisas para fazer, mas eu tenho que ficar com as minhas filhas. E aí Deus tem ministrado no meu coração que é tempo de eu me entregar completamente a Ele naquele momento, no que Ele está me dando naquele momento, e Ele está me dando as minhas filhas. E aí eu vou rolar no chão com elas e eu vou estar 100% em adoração a Deus com elas. E eu não quero dividir minha atenção com elas com a tela de celular, com preocupações com coisas que Deus não me deu. Ou então, queridos, um outro exemplo é que eu quero obedecer a Ele nas incontáveis vezes que eu sento para estudar a palavra com meus irmãos. Sentar como se fosse a última vez. Nas ligações que eu ligo para os meus amigos para saber como é que eles estão, estar de todo o coração em adoração a Deus. Amigos, isso é um desafio muito grande para mim, porque eu sou muito metódico. Mexeu na minha agenda, mexeu no meu coração. Dói. Então, quando Jesus pede para eu parar tudo que eu estou fazendo e encontrar algum irmão na cidade, eu vou. Em outras palavras, quando Jesus pede para eu parar de fazer tudo que eu estou fazendo para amar Ele na cidade, eu vou. Então, quando eu estou investindo aí horas, meses, anos na palavra e na oração, eu vou de todo o coração, mas não pensando nas horas, meses e anos, mas pensando que eu estou com Jesus hoje de todo o coração. Esquecendo das coisas que para trás vão ficando. Senhor Jesus, abre os nossos olhos, Senhor. Nós somos um povo com esperança. Ele é esperança em todos os aspectos do nosso chamado. Segunda coisa que Paulo ora pela igreja em Éfeso. Quais as riquezas da herança nos santos? Nesse texto, a herança de Deus... nesse texto, a herança é de Deus e não a nossa. A palavra diz da sua herança. Queridos, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é gloriosa e Paulo ora para que nós possamos ver essa riqueza que é a igreja. Amigos, eu penso e eu sinto que a nossa geração precisa ter os olhos abertos para essa verdade. Quando nós temos uma coisa sempre conosco, é natural nós não darmos valor, mas que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos para a riqueza que é a herança de Deus, que é a igreja. Os efeitos disso na nossa vida é o amor por congregar, servir, se doar. Eu não sei como que você vê a igreja,
mas talvez você vê muitas pessoas corrompidas, você vê comércio no lugar de oração, mas Deus vê a igreja como gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que o Senhor abra os seus olhos para isso. Ano passado eu machuquei o meu olho voltando de um trabalho. Eu cheguei em casa com o olho muito machucado, Isabela fez um curativo e nós fomos cuidar das meninas. E quando eu fui dar o jantar para a Liz, ela orou por mim. Falou: Deus, muito obrigado por essa comida e eu te peço que o Senhor cure o dodói do papai. Cure o dodói do papai porque ele é meu. Meu olho continuou doendo, mas meu coração foi curado. Cura o meu pai porque ele é meu. Isso é congregar. Isso é pertencer. Que o Senhor abra os olhos do seu coração para que você veja a riqueza que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Você possa ver que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Agora, às vezes, eu imito a oração da minha filha. Eu sei que esse texto está falando sobre a herança de Cristo, que somos nós, mas me permita falar sobre a herança que Cristo deixou para nós também. Deus precisa iluminar os olhos do nosso coração para essa herança que nós temos hoje em Cristo. Amigos, hoje a gente pode amar com o amor do Pai. Na química, quando a gente estuda química na escola, uma substância pura é uma substância sem mistura. O nosso coração tem muita mistura. Nosso amor é muito impuro. Mas hoje eu posso amar no nome de Jesus. Hoje eu posso falar em nome de Jesus. Porque eu sou do meu amado e ele é meu. Nós temos um perdão, queridos. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em uma dessas últimas reuniões com os pastores online que nós temos, meu amigo Tito compartilhou uma palavra. E Tito morou comigo em 2012, ele é um moçambicano, que saiu fugido do Brasil, se casou no Brasil e foi ordenado ao presbitério agora no Brasil. Eu estava extremamente feliz em ver ele compartilhando a palavra, mas de repente veio uma lança de carnalidade no meu coração. Eu tive inveja dele. Quando acabou a palavra, eu chamei Isabela. Falei: Isa, estou com inveja do Tito. Ela orou por mim. Eu voltei a me alegrar com meu amigo. O poeta Zé Bruno diz que o perdão de Cristo chegou antes da minha culpa. Amigos, que os seus olhos se abram para a herança que nós temos em Cristo Jesus. Chega de andar rastejando pela nossa carnalidade. Nós podemos andar em liberdade, paz e descanso. Terceira coisa que Paulo ora pela igreja em Éfeso é qual é a grandeza qual a grandeza de Deus, qual a grandeza do poder de Deus operado em nós que cremos em Cristo. Queridos, a suprema grandeza de Deus para conosco que cremos, é isso que Paulo fala. O simples fato, não sei se vocês já pensaram nisso, mas o simples fato de a gente permanecer na fé já revela a suprema grandeza do poder de Deus. Quantas vezes eu pensei em desistir nessa caminhada, meus irmãos? Mas o Senhor, com seus braços de amor e grande poder, me seguraram e me sustentaram. Paulo, no versículo 20 ao 23, ele vai explicar como que esse poder de Deus é operado em nós. Ele fala que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Deus exalta Jesus sobre todas as coisas. Agora Jesus é como um segundo Adão. O primeiro Adão foi concedido a ele domínio, mas ele falhou. Mas agora Jesus, o segundo Adão, é dado domínio para ele sobre todas as coisas. Ele não falhou, ele não falha, ele não falhará. Ele tem o título hoje, queridos, de Senhor dos Senhores, Kyrios, e nada está acima dele. Versículo 22, 23 fala: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja é a plenitude de Cristo, queridos. Vai ser na igreja que Cristo vai se expressar plenamente. Não é em partido político, não é em boas ideias, não é nos trabalhos sociais, é na igreja. Toda a obra na cruz, a vitória sobre o pecado, o inferno, está revelado na igreja.
Eu não sei como é que você vê a igreja, mas a olho nu a gente não percebe, a gente precisa de iluminação. Quando eu olho para a igreja, eu posso ver o poder de Deus. Quando eu oro, eu vejo a revelação e o poder de Deus. Para terminar, quando nós lemos a carta de Romanos, Paulo fala sobre o evangelho do reino de Deus. E Paulo fala que o evangelho do reino de Deus é o poder de Deus para a salvação. É verdade que nós fomos salvos da penalidade do pecado lá na cruz, a dívida foi rasgada. É verdade também que nós vamos ser livres da presença do pecado na volta do nosso Senhor Jesus. Mas eu oro para que seus olhos sejam abertos agora para a salvação que Deus nos dá todos os dias, do poder, do prazer, do poder e do prazer do pecado. Deus, ele opera essa salvação em nós pelo evangelho dele. Algum dia atrás eu fui no mercado perto de casa, é mercado de rua, e eu gosto muito de pedir desconto. E eu consegui um desconto. E eu vibrei dentro de mim. Quando eu virei as costas, o Espírito Santo falou comigo: esse dinheiro que você conseguiu não vai fazer diferença nenhuma para você, mas para ele vai fazer toda. O poder de Deus foi manifestado na minha vida, me livrando do poder e do prazer do pecado. O Espírito Santo ilumine o coração de vocês. Em nome de Jesus. Amém.